Olá, meus queridos, muito boa noite. Como vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Espero que tudo esteja bem com você, com a tua família. E hoje, deixa eu acertar um pouquinho a luz aqui. Hoje eu quero falar para vocês sobre a resenha dos livros bíblicos 1 Reis e 2 Reis. O que são esses livros? Quais os principais ensinamentos? O que o universo, o que Deus quer nos falar nesses livros? O livro 1 Reis é uma obra rica em detalhes históricos, culturais e espirituais, que registra os eventos cruciais no desenvolvimento da história de Israel. Ele inicia com o final do reinado de Davi, o rei Davi, e abrange o governo de Salomão, a construção do templo de Jerusalém e a subsequente divisão do reino em Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Linda história. A narrativa destaca reis, profetas e o relacionamento do povo com Deus, enfatizando temas como a fidelidade, a idolatria e a soberania divina. Contexto e região. O cenário de 1 Reis é a terra de Israel, específico e focado na terra de Israel, uma região estratégica no antigo Oriente Médio, situada entre grandes impérios como o Egito e a Mesopotâmia. Israel era uma nação teocrática, com uma profunda ligação espiritual com Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Suas paisagens variavam de colinas verdejantes, como também desertos áridos, passando por vales férteis e cidades fortificadas. Jerusalém, a capital, ocupava um lugar central na vida política e religiosa do povo, especialmente após a construção do templo. As pessoas mencionadas em 1 Reis viviam em uma sociedade hierárquica, onde o rei desempenhava um papel político e espiritual, servindo como mediador entre Deus e o povo. Os profetas, no entanto, eram os verdadeiros porta-vozes divinos, frequentemente chamados para confrontar os reis quando estes se desviavam dos caminhos do Senhor. Narrativa do livro. O livro 1 Reis começa com a transição do poder do rei Davi para o seu filho Salomão. Nos capítulos iniciais, há uma disputa pela sucessão ao trono, com Adonias, outro filho de Davi, tentando se estabelecer como rei. No entanto, por intervenção de Batseba e do profeta Natã, Salomão é ungido rei, cumprindo a vontade de Davi e principalmente cumprindo os planos de Deus. O reinado de Salomão. Salomão é retratado como um rei sábio e muito poderoso, dotado de discernimento concedido por Deus e muita sabedoria. Um dos episódios mais conhecidos é quando ele julga a disputa entre duas mulheres sobre a maternidade de uma criança. A sua sabedoria impressiona todo o povo de Israel e até reis de outras nações. Sob seu governo, Israel alcança um período de paz e prosperidade sem precedentes. O ponto alto do reinado de Salomão é a construção do templo em Jerusalém, descrito em detalhes minuciosos. O templo é apresentado como um símbolo da presença de Deus entre o povo, e sua dedicação é acompanhada por uma oração fervorosa de Salomão. Ele reconhece que nenhum edifício pode conter Deus
mas ora para que o templo seja um lugar de encontro entre o Criador e o seu povo. Entretanto, apesar de sua sabedoria, Salomão se desvia no final da sua vida. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele permite a introdução da idolatria em Israel. Esse pecado prepara o cenário para o julgamento de Deus e a divisão do reino após a sua morte. Divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino é dividido em dois: Israel ao norte, sob o comando de Jeroboão, e Judá ao sul, governado por Roboão, filho de Salomão. A divisão marca o início de um período turbulento, com reis que frequentemente se afastam de Deus e levam o povo à idolatria. Jeroboão, por exemplo, constrói altares em Betel e Dan, introduzindo o culto aos bezerros de ouro, para evitar que o povo vá a Jerusalém. Essa ação é severamente condenada por Deus e um profeta enviado para anunciar o juízo. O ministério dos profetas. No reino de Israel, os profetas desempenham um papel central em Reis, destacando-se Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Elias surge durante o reinado de Acabe e Jezabel, um casal conhecido por sua maldade e por promoverem o culto a Baal. Elias desafia diretamente esse sistema corrupto, enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo em um confronto dramático. Ele ora e Deus responde com fogo do céu, provando que Yeshua é o único Deus verdadeiro. Apesar de sua vitória no Monte Carmelo, Elias enfrenta momentos de profunda desolação, fugindo para o deserto e chegando ao Monte Horebe. Lá, Deus o conforta e se revela em um sussurro suave, uma poderosa mensagem sobre como ele opera de formas inesperadas. O legado espiritual. Reis apresenta uma mensagem clara sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Quando Israel segue os mandamentos do Senhor, prospera. Quando se desvia, enfrenta julgamentos. O livro também ilustra a paciência e a justiça de Deus, bem como a sua disposição de enviar profetas para chamar o povo ao arrependimento. Os reis são frequentemente avaliados não por suas realizações, políticas ou militares, mas por sua fidelidade a Deus. Salomão, com toda a sua sabedoria, é lembrado tanto por seus feitos grandiosos quanto por suas falhas espirituais. Da mesma forma, Acabe é julgado por sua aliança com Jezabel e seu incentivo à idolatria. Do lado de aplicações espirituais, Reis nos desafia a refletir sobre a nossa própria fidelidade a Deus. Ele nos lembra da importância de priorizar o relacionamento com o Criador acima de qualquer outra coisa. Já a história de Salomão adverte sobre todos os perigos de compromissos espirituais e da influência negativa de más companhias. Elias, por outro lado, nos inspira a sermos corajosos na fé, mesmo em meio à oposição. Em última análise, o livro aponta para a necessidade de um rei perfeito, que seria plenamente cumprida em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua vinda trouxe o reino eterno prometido por Deus a Davi,
onde justiça, paz e fidelidade prevalecem. Reis, então, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma obra viva, rica em significado espiritual, ensinando que a verdadeira prosperidade e segurança vem de uma vida dedicada a Deus. Agora vou falar sobre o livro 2 Reis. O livro de 2 Reis continua a narrativa histórica e teológica iniciada em 1 Reis, abrangendo um período crucial na história de Israel e Judá. Ele descreve o declínio espiritual e político de ambos os reinos, culminando na destruição do Reino do Norte, Israel, pelos assírios e do Reino do Sul, Judá, pelos babilônios. Mais do que um relato histórico, 2 Reis é uma obra profundamente religiosa, que destaca o impacto da obediência ou da desobediência às alianças de Deus e o papel dos profetas como arautos da justiça divina. Contexto e região. O cenário de 2 Reis é o Antigo Oriente Médio, onde Israel e Judá estão situados em uma região de grande importância geopolítica, limitados por potências como a Assíria, a Babilônia e o Egito. Os 2 reinos enfrentam constantes pressões externas e internas. A paisagem varia de regiões montanhosas e vales férteis, como os arredores de Jerusalém, a áreas desérticas e áridas. As cidades de Samaria e Jerusalém são os centros políticos e religiosos dos reinos, tanto de Israel quanto de Judá, respectivamente. A sociedade era marcada por uma hierarquia muito rígida, com os reis no topo, seguidos pelos sacerdotes, profetas e líderes militares. No entanto, os profetas se destacam por sua independência e autoridade divina, frequentemente desafiando a corrupção e a idolatria das lideranças políticas e religiosas. Narrativa do livro, com foco na transição do ministério de Elias para Eliseu. O livro começa com a transição do ministério profético de Elias para Eliseu, um evento carregado de simbolismo e significado espiritual. Elias, um dos maiores profetas de Israel, é levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu recebe seu manto em uma porção dobrada do seu espírito. Esse episódio não é apenas um evento sobrenatural, mas também um marco que confirma a continuidade do poder profético e o papel central dos profetas na relação de Deus com o povo. Os reinos do norte e do sul. A narrativa alterna entre os reinos do norte e do sul, ambos, destacando a sucessão de reis e suas ações diante de Deus. O reino do norte, Israel, continua em rebeldia, com líderes que frequentemente promovem a idolatria e afastam o povo dos caminhos de Yeshua. Por outro lado, o reino do sul, Judá, tem momentos de renovação espiritual sobre reis piedosos, como Ezequias e Josias, mas também períodos de decadência e apostasia. Os reis são julgados de acordo com sua fidelidade à aliança mosaica, e a maioria deles é reprovada. A idolatria é simbolizada pelos altos santuários e pela adoração a deuses estrangeiros como Baal, e é a principal causa do declínio espiritual e político dos reinos. Os milagres de Eliseu. Eliseu desempenha um papel central nos primeiros capítulos de 2 Reis, realizando uma série de milagres que demonstraram o poder de Deus e sua provisão para o povo. Entre os milagres mais notáveis estão a purificação das águas de Jericó,
garantindo sustento para a comunidade. O aumento do azeite da viúva, mostrando a compaixão de Deus pelos necessitados. A ressurreição do filho da mulher sunamita, um ato que reafirma o poder divino sobre a vida e a morte. A cura de Naaman, um comandante sírio, de sua lepra, evidenciando que a graça de Deus alcança até mesmo os estrangeiros. Esses milagres não são apenas atos de bondade, mas sinais da presença ativa de Deus no meio do seu povo, mesmo em tempos de apostasias. O declínio de Israel. A queda do Reino do Norte é narrativa e é narrada com detalhes marcantes. Sob o reinado de Oséias, Israel se torna um vassalo da Assíria, mas a rebelião contra o domínio assírio leva à destruição de Samaria em 722 a.C. e ao exílio da população. Esse evento é interpretado como o cumprimento do julgamento divino contra a infidelidade de Israel, que havia abandonado a aliança com Deus em favor de práticas idólatras. A reforma de Ezequiel e Josias. No Reino do Sul, dois reis se destacam por suas tentativas de reformar a adoração e restaurar a fidelidade a Deus. Ezequias, por exemplo, remove os altares pagãos e confia em Deus durante o cerco de Jerusalém pelos assírios. Sua oração fervorosa leva Deus a intervir milagrosamente, derrotando o exército inimigo. Josias, por sua vez, promove uma reforma ainda mais ampla após a descoberta do livro da lei no templo. Ele lidera o povo em uma renovação da aliança e purifica Judá da idolatria. Entretanto, estas reformas não são suficientes para reverter o julgamento de Deus contra Judá, devido aos pecados acumulados ao longo dos séculos. Queda de Judá. A destruição do Reino do Sul é o clímax trágico de dois reis. Sob o reinado de Zedequias, Jerusalém é sitiada pelos babilônios e o templo é destruído em 586 a.C. O povo é levado ao exílio na Babilônia, marcando o fim do reino teocrático de Judá. Esse evento é retratado como resultado inevitável da desobediência e da rejeição persistente dos mandamentos de Deus. Temas religiosos abordados. Dois Reis aborda questões fundamentais sobre a fidelidade de Deus, a soberania divina e as consequências da idolatria. O livro enfatiza que Deus é paciente, mas também é justo e que sua aliança com Israel exige obediência e exclusividade. Os profetas aparecem como instrumentos de advertência e também de esperança, lembrando o povo de que, apesar do julgamento, a promessa de Deus é de restaurar seu povo, permanece firme. Aplicações espirituais. A história de dois reis nos desafia a examinar a nossa própria fidelidade a Deus também. Ela nos lembra que o compromisso de Deus não pode ser substituído por formalismos religiosos ou alianças políticas. Os exemplos de Ezequias e Josias mostram que a renovação espiritual é possível, mesmo em tempos de crise, enquanto a queda de Israel e Judá serve como aviso para os perigos de se negligenciar a aliança com Deus. Dois Reis também aponta para a necessidade de um Salvador maior, que finalmente se concretiza em Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o Rei que traz restauração
e reconciliação permanentes, inaugurando um reino eterno de justiça e paz. Dessa forma, então, Dois Reis é uma narrativa histórica e teológica profunda, que não apenas registra os efeitos passados, mas também fala ao coração de cada geração, chamando todos à fidelidade e à esperança a Deus. Dois livros magníficos. Caso você queira lê-los na Bíblia, todos esses textos completos, aqui é uma resenha. Você vai se maravilhar com a qualidade e a quantidade dos detalhes que são apresentados. Dessa forma, então, não importa onde você está, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo. Gratidão imensa e até amanhã. Tchau, tchau.